Bem, minha gente, nós estamos indo agora para a segunda unidade do nosso curso de evangelismo, né, do IBAD, e a gente vai falar sobre o alvo da evangelização, que é o homem, né? E no capítulo 1, homem, quem ele é; no segundo, o homem e suas inquietudes; no terceiro, o homem e a enfermidade e as enfermidades da alma; e quarto, o homem e a pós-modernidade. E então, deixa só eu situar aqui, eu estou procurando, eu deixei o meu celular lá, para ver a questão do relógio. Aí talvez você pense assim, mas você está com 3 celulares, não é para ver a luz. Então, deixa eu ver o que eu faço aqui. E aí, minha gente, seguindo, em relação à questão do homem, quem ele é? É um ser complexo, né? Ontem, falando sobre antropologia bíblica, numa aula de teologia sistemática, num curso que uma igreja está fazendo, eu estava falando isso, né? O João de Barro, ele é o João de Barro, né? O cachorro late, né? Sei lá, vai abanar o rabo e tudo. Agora o homem, assim, o homem pode lutar karatê, pode tocar violão, ele está entendendo, ele pode ser mecânico, ele pode pilotar submarino, assim, o homem, ele é um ser fantástico, né? É que a gente na correria, né, pensando em conta para pagar, 30 ovos que a galinha chorou para colocar, a gente não para pensar, né, assim, no potencial que o ser humano tem, né? Ser humano é um negócio fantástico, né? Claro que se eu não fosse ser humano, eu não teria inveja dos seres humanos, porque eu não saberia isso, né? O cachorro não está nem aí para o que o ser humano é, né? Mas assim, o ser humano, ele é um ser complexo, né? E ele é o alvo da nossa mensagem, ele é o alvo da evangelização, e a mensagem existe para quê? Para alcançar esse homem, para que esse homem conheça a luz de Cristo, para que esse homem reconheça, né, Jesus como único Salvador e Senhor, né? Porque Salvador até que não é muito difícil, Senhor é que é um negócio, né? E assim, até para perceber que Deus sendo o Senhor da sua vida, é a libertação que Ele tem de si mesmo. Porque quando Deus manda em mim, eu estou livre de mim. Agora, quando sou eu que mando em mim, eu sou escravo de mim mesmo. Espero não ter dado nó na cabeça de vocês, mas assim, parece que eu sou Senhor, mas eu viro escravo, né? E do outro parece que eu sou escravo, mas aí sim eu começo, né, a ser o capitão do meu navio, né? Porque eu começo a não ser guiado por mim. Não, peraí, eu estou com uma vontade de comer esse sonho, mas e o diabetes? Aí nisso que, opa, não, peraí, eu posso me conduzir, eu posso me controlar, eu posso reduzir o meu corpo à escravidão, eu posso esmurrar-me a mim mesmo, né? Agora, quando Deus não nos controla, o que eu quero é ser feliz, né? E aí, nesse ser feliz é que a gente acaba morrendo mais cedo. E aí, a formação e composição humanas, a Organização Mundial de Saúde define o homem como um ser biopsicossocial e espiritual. E esse olhar para a condição humana aponta para a necessidade da igreja entender que fazer a obra de evangelização implica em alcançar todas as áreas da existência e ser negligenciar nenhuma delas. Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhava com a minha esposa na favela do DIC, as crianças, elas iam para o culto infantil e já perguntavam assim, tem lanche? Né? Tudo bem que o que a gente quer é pregar Jesus, mas se bobear é a primeira refeição daquela criança. Eu vim daí. Tá dando para entender? Eu vim daí. Né? E aí nisso, o homem como um ser biológico, a gente precisa, não vou ler aqui o que vocês já têm aí no livro, mas aquela ideia, né, de que assim, às vezes aquele irmão chato, ele não é só chato, ele está passando por um problema de saúde. Às vezes aquela irmãzinha, ela está com um problema hormonal. E a gente está dizendo que é o Satanás. Sim, pode ser até o Satanás, fazendo uso daquela situação hormonal e fazendo uso da minha incompreensão. Que a gente pensa que o diabo só usa o outro, né? E aí, nesse caso, é importante a gente observar que o aspecto biológico é muito importante, né? Daí a questão do cuidado com a saúde. Porque imagina, né, você não está bem de saúde, isso vai se refletir no seu ministério. Não tem para onde correr, né? Então, evangelizar é atender às necessidades do próximo.
aconselhando a buscar ajuda médica, se for o caso, né? Levar comida para quem tem fome e água para quem tem sede. O aspecto psicológico, né? O homem, ele é um ser psicológico, detentor de uma psique. Tratar de questões que envolvem a vida psicológica humana é de tamanha complexidade a ponto de não existir uma teoria que abarque todas as demandas. Até porque o que acontece? A gente tem como é que eu posso dizer? É uma área que não é palpável, não é mecânica, não é tangível. Então, até que ponto, né, aquilo que os teóricos falam acontece mesmo aqui dentro? A gente não tem as gavetinhas aqui para a gente abrir, pegar e ver, né? E aí nisso tem o behaviorismo, né, que é uma teoria mais comportamental. A gente tem a psicanálise e a terapia cognitiva, né, que muitas vezes a gente pode estar tendo uma percepção equivocada da realidade e por isso está reagindo de um modo estranho. O que todo mundo mais está acostumado é com a psicanálise, né? Então, ainda mais hoje em dia, o que tem de crente metido, né, psicanalista. E aí nesse caso, assim, aquela ideia de que você não é apenas você é simplesmente uma folhagem de uma série de coisas, dos galhos, do caule, da raiz. Então, assim, às vezes aquele cara ele é daquele jeito, pode parecer esquisito, mas por causa da formação que ele teve. Às vezes ele é daquele jeito por causa, né, do lar onde ele foi criado. Às vezes ele é daquele jeito, né, por ele admirar alguém que não era para ele admirar. Né? Vamos pensar, por exemplo, quando eu dirigia a congregação, o tempo que a gente tinha as crianças era até os 10, 11 anos. Dos 11 anos, as meninas começavam a colocar aquele short do Bad Boy, né? E assim, era uma marca que tinha antigamente, os mais novos não conhecem isso, né? Que os lutadores até usavam de vale tudo na época. Aí as meninas começavam a botar aquele short e os meninos começavam a se envolver com o tráfico, né? E assim, a chance que a gente tinha, né, era até ali aqueles 11 anos. E quando a gente conseguia capturar aquele cara, nos 12 anos, estava no batismo, estava dirigindo o culto, estava começando a se desenvolver na igreja, né? Mas agora, se a gente não conseguisse pegar aquele cara até aquele período, e aí, por quê? Porque quem eram as pessoas que eles e elas admiravam? Entende? Esse é o caso. Quem seria aquela menina se não colocasse as pernas de fora? Ela não tinha nenhum outro valor. Deu para entender? O que seria daquele garoto se ele não fosse para o tráfico? Ele ia trabalhar em quê? Ele ia catar papelão? Quem ia chamar ele de senhor? Quem ia baixar a cabeça quando passasse por ele? Né? Então, ou seja, as referências que eles tinham de grandeza eram aquelas. Quem está fora desse universo vai tacar a pedra neles, mas é o seguinte: se você tivesse nascido e crescido lá, você entenderia a tentação que foi para você se tornar quem você é e não pegar aquele caminho. Tinha os meninos que passavam no concurso, que ia para aprendiz de marinheiro, que ia para não sei o que, não sei o que lá, mas eram os pontos fora da curva. A tendência, aí, saindo agora da psicanálise, indo para o behaviorismo também, né, aquela questão do comportamental. Você vai treinando, você vai treinando, quando vai ver, aquilo ali está automático em você, né? E a questão da terapia cognitiva, né, é que assim, você tem aquela percepção, e aquela percepção, né, é aquela questão, você não é bem quem você é aquilo que os outros estão vendo. Então você pode reparar, Elias era um homem de Deus, mas para Acabe ele era perturbador de Israel. Então, a questão não é só o que você enxerga, mas como enxerga. Mas aí é outro assunto, vamos lá. E aí, o ser humano ele é dotado de personalidade, cada um é único. E esse é um dos problemas que a gente lida na igreja, né? A gente quer que todo mundo seja igual. É aquele caso, a minha esposa fala pouco, eu falo muito. Ela é introvertida, eu sou extrovertido, né? Ela mesma fala para mim, Roberlan, quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? E às vezes, veja outra, né? Opa, boa tarde. Às vezes alguém vai pegar, né, uma fala minha, né, para me deixar numa situação difícil. Mas esse sou eu, né? Então, cada um tem um jeito de ser. E qual o problema? A gente, quando quer evangelizar as pessoas, a gente quer que elas cabam na nossa forma. Eu, por exemplo, falo muito isso nas aulas de história dos batistas. A gente pegou, não apenas o evangelho, mas a gente pegou o modo de viver dos missionários estrangeiros. Só que o modo dele viver era legítimo porque ele veio de lá, não é nosso. Só que a gente associou receber Jesus com receber a cultura estrangeira.
E aí a gente, por exemplo, acaba se tornando um extraterrestre na nossa própria terra, achando que a gente está seguindo Jesus. Só que seguir Jesus não tem a ver com pegar a cultura estadunidense. Seguir Jesus tem a ver com você seguir Jesus. Seja a cultura de lá, seja a cultura daqui, seja a cultura de acolá, né? Então, é importante respeitar que cada um é único, cada país é um país, cada lugar é um lugar. Essa Assembleia de Deus aqui não é igual a Assembleia de Deus de lá de Nova Iguaçu, não é igual a Assembleia de Deus de lá da Penha, não é igual a Assembleia de Deus de lá de Copacabana. E a de Copacabana do Rio não é igual a de Copacabana de Caxias, é tudo Copacabana, mas, né? Então, são situações, né? A igreja de lá do Pico do Morro é diferente da igreja do Pé do Morro. Mas a gente quer botar todo mundo igualzinho, quando nenhum dos discípulos é igual um ao outro, né? E aí, é importante a gente pensar nisso na evangelização. A gente não está programando robôs, a gente está alcançando pessoas para o reino de Deus. Paulo César Telhão, pode pegar um copo d'água para mim? Quando você levantou e olhou para cá, eu já imaginei. Né? Então, meu irmão, me entende por que aquele dia? Porque assim, é uma alegria para ele isso daí, deixa o menino ser feliz. E aí, nesse caso, tem um aspecto, né, genético e hereditário para a formação da personalidade, tem um aspecto ambiental, sociocultural e tem história de vida. Então, o que acontece? Existem coisas que eu e você, obrigado, Marcelo, existem coisas que eu e você vamos nos tornar que está além da nossa vontade. É como, por exemplo, meu pai e minha mãe, depois de uma certa idade, começaram a usar óculos para leitura. Nenhum dos dois usavam óculos, mas ambos chegou uma fase da vida que passaram a usar para leitura. Aí talvez alguém diga, então é só você não ler que você não vai precisar de óculos. Mas o que acontece? Eu fui chegando na idade, eu comecei a pegar o mesmo caminho deles. Entende como é que é o negócio? Assim, tem coisa que a gente não controla. Na minha família, né, a maioria dos homens, eles têm mão de datilógrafo, só os fortes entendem datilógrafo, né? Mão de datilógrafo, né, aquela mão fina, né? E assim, os ombros são estreitos, a maioria é magro e tem aquela barriguinha de girino, né? É um negócio esquisito. Isso daí eu não pedi, isso é genético. Meu filho está no mesmo caminho, a barriga dele é um pouco maior, até porque tem pouca musculatura, né? Então aí o que acontece? Mas a gente vê lá, olha para mim, para o meu pai, para o meu filho, um ombro estreito, né? E assim, para o peito e para frente tem que ter muita malhação, porque a tendência é o peito para trás mesmo, né? E assim, a gente não é pançudo, mas aí fica aquela pochetezinha aqui. E isso, o que acontece? A gente não escolheu, aconteceu. Quer botar o ombro mais largo? Vai ter que fazer alguma coisa. Quer botar a barriga para trás? Vai ter que fazer alguma coisa. Entende? E assim, o ambiente sociocultural. De repente, você é um camarada muito inteligente, mas você nasceu num país que não investe em educação. Ou de repente você é uma pessoa de muita iniciativa, mas você cresceu num lar onde você foi castrado. Você nunca pôde fazer nada. Entende? Então o que acontece? Você acabou mudando, né? E a questão, né, da história de vida, né? Assim, você passou por algumas experiências que outros não passaram. Você passou por experiências que seu irmão mais velho não passou, porque seu pai era outro, agora ele é outro, né? Então, por exemplo, outro dia eu vi meus sobrinhos falando com meu pai. Eu falei assim, eu não acredito que eles estão falando desse jeito com a avó dele, porque se eu falasse metade do que eles estão falando, entende? Mas o meu pai não é mais aquele cara de quando me criou, ele agora é outro cara. E o problema é que na evangelização, a gente acha que todo mundo é a mesma coisa, e aí complica, né? E aí, evangelizar é anunciar a mensagem que cura as feridas da alma e faz com que o homem viva com qualidade de vida em suas emoções, sentimentos e pensamentos. Aí a questão, né? Como é que eu lido com ansiedade, com medo, com dúvida, né? O problema é que às vezes o próprio trabalho da igreja é um fator estressante, né? O que vão pensar de mim e não sei o que e tal. E nessa brincadeira eu fico na neurose, né? Sem falar aquela dificuldade de achar que todo mundo quer cortar a minha cabeça, todo mundo quer puxar o meu tapete. Ou seja, quando vai ver qual é o risco da gente produzir até mais doença, né, do que promover a cura. E isso eu acho que é algo para a gente refletir como cristão, porque às vezes o cara que está lá lavando o carro, né, comendo um churrasquinho, cantando o pagode dele, me vê naquele estresse, naquele nervosismo, saindo de casa, voltando, gritando com as crianças vambora, né, aquele negócio, o marido indo na frente, a mulher indo atrás, não dá mais não, né, quando era namorado dava, mas agora, e aí nisso, tá ele na frente, a mulher atrás, as crianças correndo, aquele negócio todinho, aí fala assim, pô,
Essa vida que eles querem que eu tenha é um negócio para a gente pensar, né? E aí, nesse caso, Cristo deseja ver os seus filhos curados, porque se assim estiverem, serão fonte de cura para o pecador. Até porque a gente filia da fé dos outros, né? Tá aí a internet para mostrar o tipo de crente que a gente tem hoje. E aí, o homem é um ser social. Não vou ler os preâmbulos, né? Mas enquanto, né, um ser social, é importante observar que ele vive em sociedade e a cultura mexe com ele. Então a gente tem que estar pensando o seguinte: espera aí, qual é o ambiente cultural onde meu filho vai nascer? Onde ele vai crescer? E eu preciso vacinar o meu filho todos os dias, enquanto eu tenho sob o meu controle. Entende? Para quê? Para mesmo que ele viva numa sociedade diferente, ele perceba que, olha só, isso que eles estão vivendo pode ser prazeroso, mas não é inteligente. É como, por exemplo, o besterol da internet. O besterol da internet, ele é válido para quem produz o besterol, mas para o cara que consome não é. É que nem o cara que vende cachaça. Ele lucra, os outros que compram não. Então, o filho dele vai estudar numa boa escola, mas o filho do cachaceiro que está lá na barraca não vai. Então, eu não sei se dá para perceber que assim, eu preciso tentar passar para o meu filho, olha, isso que estão dizendo aí que é uma vida feliz, é feliz para eles que produzem o conteúdo. A dona lá que faz o vídeo rebolando, ela ganha dinheiro com isso, entendeu? Agora, a minha filha assistindo aquele negócio não vai ganhar dinheiro com isso, entende? O camarada, né, que fica propagando violência, ódio, promiscuidade, ele está ganhando dinheiro com aquilo ali na internet. O meu filho que está assistindo não está. Então eu preciso lembrar desse aspecto cultural e mostrar o seguinte: olha, nem tudo é como parece ser, né? Agora só vê se está me filmando, né? E aí, nesse caso, né, o homem também é um ser espiritual. Ele, como ser espiritual, ele vive também numa dimensão que, no aspecto de informática, nós diríamos, ele vive numa dimensão virtual. Vamos pegar o aspecto do seu computador ou do seu smartphone. Tem a peça concreta, mas tem o aspecto virtual dessas peças, que são as imagens, talvez por isso o nome Windows, né? Eu não sei, mas assim, as imagens, as janelas que se abrem para a gente entender como ele funciona. Porque se o computador fosse para a gente do modo técnico que o pessoal de tecnologia e informação usasse, ia ser chato para a gente. A gente gosta de um desenho, a gente gosta de um som, a gente gosta de alguma coisa. Então acontece, esse é o aspecto virtual. Esse é o virtual, o concreto são as peças. Assim somos nós. Somos apenas ossos, músculos e tendões? Então, aí alguém vai dizer, nós somos só isso aqui. Será? Né? Então, por que todo mundo acometido com a mesma doença não reage da mesma forma? Por que todo mundo passando pela depressão não age da mesma forma? Por que todo mundo, diante do frio e da fome, não age da mesma forma? Talvez porque tenhamos um elemento extra ali, que a gente entende como o espírito humano. E aí, por que eu estou diferenciando isso? Porque às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o ser humano ele é apenas mente e corpo. Só que é o seguinte, a mente pode estar prejudicada, né, por efeito de medicamento, por algum tipo de doença no aspecto cerebral, inclusive, né, e é justamente a sua espiritualidade que vai fazer com que você saiba lidar, inclusive, com as mazelas do seu organismo. E aí, todo ser humano ele procura estabelecer contato com aquilo que traz paz ao seu espírito e que lhe renova as energias e promove a inspiração para viver. Esse olhar para a espiritualidade é entendido como uma necessidade saudável para a completude existencial. Vez por outra, você deve ter escutado falar de alguns médicos ou profissionais da saúde falando sobre as pessoas que têm algum tipo de fé, que elas têm um modo diferente de lidar com a doença, mesmo as terminais. Né? Então, por quê? Porque a gente não é só isso aqui. A gente é algo mais. Quem é só isso aqui, não tem um sentido. Quem tem mais do que isso aqui, tem um porquê viver, independentemente das misérias ou mazelas da vida. E aí, que ser humano é esse? Né? O conhecimento da dimensão humana deve trazer dois pensamentos à mente do evangelista. Primeiro, Deus é sábio e grandioso, pois criou um ser tão perfeito, tão inteligente, tão complexo. De fato, a Bíblia diz que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. E, segundo, não devem ser ignorados os elementos que compõem a estrutura humana.
e social no trabalho da evangelização. Não vamos esquecer, se vivemos num bairro pobre, evangelizamos pobres, entende? Se a gente tem na nossa região uma maioria de mulheres, se temos uma maioria de negros, uma maioria de gordos, uma maioria de propensos ao tráfico de drogas, à violência urbana, a gente tem que ter tudo isso em mente. A gente não pode pensar que a gente já tem um pacote pronto, o que a gente aprendeu lá com o Reviório nos Estados Unidos, a gente vai fazer aqui, né? Ou vai fazer em Belfort Roxo, vai fazer em Nilópolis. Não, entende? Cada lugar é um lugar. E a gente precisa pisar o chão de fábrica, ter uma leitura da realidade para poder compartilhar, porque Jesus é a resposta. Mas qual é a pergunta? Como a gente praticamente não ouve a nossa geração, a gente só prega. Então às vezes a gente está falando até uma linguagem que o povo não entende. É um tal de usar voz e tu num ambiente que as pessoas mal sabem falar a língua portuguesa. E a gente ainda fala errado, fala bonito, mas fala errado, né? Então é importante a gente observar até que ponto a gente é compreendido, né? É importante a gente ficar atento a isso. O apóstolo Paulo ensinou sobre isso, né? Que ele sabia pregar para... Incrível, né? Olha quantos anos tem. Sabia pregar para quem era de muita elocução. Exatamente. Para os judeus eu me fiz judeus. Para quem não era judeu eu não me fiz judeu. Então, por quê? Porque ele sabia que tinha que falar a mesma linguagem. Isso fazia igual a quem ele estava pregando, a quem ele estava ensinando. O problema é que na nossa cabeça é como se a gente fosse perder a santidade por dialogar com o diferente. E aí a gente quer que o cara pense como a gente. Assim, a gente quer que o peixe saia do rio e caia na nossa frigideira. Não. Fica esperando, né? Fica esperando, né? E ainda malha a outra igreja que cresce. Ah, cresce porque é oba-oba, tá? Né? Se isso te conforta. E aí nesse caso, é importante que a gente possa estar atento, né? A questão, inclusive, né? Da forma de aprendizagem. Qual é a capacidade cognitiva do indivíduo para aprender e qual também é a linha que eu vou usar para ensinar. Né? E, por exemplo, eu sou bastante visual, eu acho que eu não preciso dizer isso para vocês, né? Eu gosto de vídeo, slide, imagem. Tem gente que gosta da abstração. Tem gente que nem gosta da imagem, né? Então, o que acontece? Cada um é de um jeito. Cada um aprende de um jeito. E qual é o problema da gente? A gente acha que todo mundo tem que aprender de um jeito só. Giz e cuspe para geral. Só que nem todo mundo é assim. Tem gente que aprende brincando, tem gente que aprende vendo filme. Por exemplo, boa parte da nossa molecada conhece palavras em inglês por causa de música e por causa de filme. Existem jovens que sabem escrever por causa de internet. Porque ele tem que escrever. E aí o corretorzinho lá está dizendo, está errado. E aí ele vai e escreve direito. Há um tempo atrás, sem internet, boa parte da juventude não lia nem escrevia. Hoje escreve, né? Então, por exemplo, o brasileiro não gosta de ler. Quantos crentes não leram o tal do Harry Potter? Eu, por exemplo, para me enturmar e saber de que falava o tal do Harry Potter, né? Que quem não era bruxa era trouxa, não sei quantos lembram dessa época, porque tinha uma febre, muitos crentes estavam lendo Harry Potter. Eu falei, vou ler. Quando eu vi 800 páginas, tá maluco? Vou não. E aí você vê que o mesmo jovem que lê 800 páginas não lê um livro de Efésios, que é muito menor. O brasileiro não lê. Não é que não lê. A questão é qual é o estímulo. Alguém fez alguma coisa para esse cara se interessar por isso. Então a gente sabe que o ser humano precisa ser despertado. A gente está fazendo alguma coisa para despertar? Né? Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta? Então, Efésios, você foi generoso, não lê a terceira carta de João, né? Ainda tem isso, né? Judas, imagine, né? Os estímulos, né, visuais eu falei, os auditivos, né? Existem pessoas que elas se detêm muito naquilo que escutam e prestam muita atenção naquilo, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade de prestar atenção no que eu falo, quanto mais no que o outro fala, né? Mas assim, são coisas que assim, cada um tem uma característica e você tem que jogar em todas as posições. Você não sabe quem é a pessoa que você está evangelizando, né? Às vezes a gente não sabe nem para quem a gente está pregando. Os sinestésicos, o cara aprende no movimento, na brincadeira, no jogo, né? Então, às vezes, eu, por exemplo, meu filho está subindo a escada do escorrego. Enquanto ele está subindo, eu estou 1, 2, 3. E é engraçado, que parece que eu sou um extraterrestre. Fica todo mundo me olhando. Mas porque ele está brincando, eu estou comprometido com o crescimento dele. É diferente.
Claro, eu sou o pai mais estranho da praça, porque eu estou ensinando meu filho a contar enquanto ele sobe a escada, né? Entendeu? Então, mas é aquele caso, de perto ninguém é normal, né? Então, assim, em relação a isso, tem gente que aprende com movimento. E qual é o problema da gente como crente? Na cabeça da gente só se aprende falando e ouvindo. Não se aprende com exercício, com atividade, com essas coisas todinhas. E aí de vez em quando tem uns que vêm para mim e falam assim, porque a Bíblia diz que o exercício para pouco o físico para pouco é proveitoso. Se para pouco é proveitoso, então é proveitoso. Já que é proveitoso, então faça. Né? A diferença, ele é pouco comparado à piedade. Porque a piedade é para a eternidade e o exercício físico é só para essa vida. Só que enquanto você não morre, é através do corpo que você faz as coisas. Ou eu estou falando sem ser através do corpo, ou eu vim para cá sem ser através do corpo, ou eu visito os irmãos sem ser com o corpo. Entende? Só que a gente não cuida do corpo. A gente acha que o corpo é um fantasminha, que a nossa vida, nós somos fantasminhas, né? Nós vamos ganhar as almas para Jesus. Não, vamos ganhar pessoas que têm alma, mas são pessoas, por inteiro, né? Então, e o homem, à luz das Escrituras, a gente precisa observar, né, que assim, Deus, ele trata o homem, né, por completo, né, até porque ele fez esse homem completo. A gente, na Idade Média, é que pegou mais o caminho metafísico do homem, né, o corpo, numa herança também platônica, né, e assim, até gnóstica, aquela ideia de que assim, o espírito é bom, mas o corpo é mau. Só que não vamos esquecer, Jesus falou que o corpo vai ser ressuscitado. Paulo falou que o corpo vai ser ressuscitado. Se o corpo não tivesse valor nenhum, por que haveria ressurreição? Fala. A respeito do assunto que você estava falando aí, o IBGE, não sei qual ano agora da pesquisa que ele fez, que a gente aprende, quando a gente pratica alguma coisa, 95%. De ontem para hoje, se eu pratiquei o que eu aprendi ontem, eu consigo guardar 95%. Enquanto você só lê, você guarda acho que 22%. Ler e escrever, você guarda 30 e poucos, aí tinha mais outras coisas. O fazer. Mas o maior percentual de guardar de ontem para hoje, de ontem a ontem, né, para, enfim, assim sucessivamente, era você praticar aquilo que você aprendeu ontem ou anteontem. São 95% que você guarda. Daí onde fica a dica, né, de que quem ensina aprende 2 vezes. Então, quanto mais você fizer, melhor, porque nós nos tornamos aquilo que fazemos, não aquilo que discursamos. Talvez por isso que a igreja tenha tanta dificuldade com o testemunho hoje, porque nós somos a boca de Deus, só a boca. Mãos e pés está meio complicado, né? Coração, deixa para lá, senão vai aparecer desabafo. Uma coisa interessante que isso daí é uma realidade que você vê. Se você se envolve no evangelismo, quanto mais dias você for com um grupo evangelizar, você vai ficar cada vez melhor naquele trabalho. Você vai se aperfeiçoando, você vai vendo o defeito daquilo, você começa a observar. E percebendo até a oportunidade. Meu vizinho deu uma deixa aqui, opa, é agora, em vez de eu ser chato. Eu espero a oportunidade. É isso aí. Mas quanto mais você faz, é por isso que essa história de crente em casa não funciona. Você precisa estar na casa do Senhor para você aprender, para você ensinar, para você participar. E eu costumo dizer o seguinte: eu sou mais crente do que os que estão lá dentro. Então você vai para lá e mostra para eles como se faz. Porque fulano que está no adultério está desobediente, o outro que está na fornicação está desobediente, o outro que enche a cara de cachaça na encolha está desobediente, mas eu que não congrego também estou. O problema é que a gente está sempre vendo a falha do outro, né? E aí, o homem, é claro, o inferno são os outros, né? O homem e suas inquietudes. Bem, é importante a gente reparar, né, que as pessoas, elas têm dúvidas, incredulidades, desapontamentos, desconfianças, né? Principalmente em relação à igreja, a pastores e líderes. Até porque boa parte das pessoas que a gente vai evangelizar já passou por uma igreja. E eu costumo dizer que o que me faz acreditar no Evangelho não é vendo os Evangelhos, é porque eu sei de onde Deus me tirou, o que Ele fez na minha vida. Só que o cara que não se converteu, ele não tem a experiência que eu tenho. Então, para ele, Evangelho é o que os crentes fazem. É aquele marido que não é crente,
que tem bronca de crente por causa da mulher que tem. Porque para ele crente é aquilo ali, né? E aí nisso, por exemplo, alguns têm aquela ideia, né, de que todos os caminhos levam a Deus. Tem até uma linha teológica chamada universalismo, né, que pega esse caminho. Tem aqueles outros, aquela ideia, né, de que as obras salvam, né? Então, por que você vai entrar no céu? Porque eu não xinguei palavrão, não bati na minha mãe, né, não chutei no meu cachorro e tal. Pô, parabéns por você ter feito isso, mas é o seguinte, não é por causa disso que você vai. Você vai porque Jesus pagou sua conta, porque você não tinha como pagar, né? Por isso que a gente fica, às vezes, igual aquele irmão do filho pródigo. Pô, mas esse cara aí... mas é o seguinte, você não é filho pelos seus méritos, e ele não é filho pelos méritos dele. Você é filho por causa do seu pai. Pronto. Então, a questão, né, o importante é ter prazer, o importante é ser feliz. Vivemos numa sociedade hedonista. Até mesmo a questão de igreja. Eu vou frequentar uma igreja onde eu me sinto bem. Não é onde Deus quer, não é onde há mais necessidade do meu dom e do meu ministério. É onde eu me sinto bem. Faça a minha favor, né? Todo mundo... Aí, nessa hora, o pessoal fica chateado com a minha pregação. Vá tomar banho, pelo amor de Deus. Perdão aqui, mas eu fico irritado com esse negócio. Vou sair até desse ponto. E aí, nesse caso, né, a questão, né, do sou religioso, isso basta, né? Eu tenho minha religião, né? E aquele caso, pô, beleza, você pode ser evangélico e está perdido. Você pode ser assembleano e ir para o inferno. Você pode ser batista e está endemoniado. Porque o que acontece? Você ter uma religião não significa que você é um seguidor de Jesus, não significa que você é morada de Deus. Glória. Entende? Religião é religião. Por exemplo, Paulo era judeu e era seguidor de Jesus. Como é que pode? Ele é judeu. É judeu, ele é seguidor de Jesus. Como, por exemplo, tem camarada que ele vai ser presbiteriano e não é seguidor de Jesus. Então, você pode ter uma religião e não ser um cristão. Porque ser cristão é muito mais do que ser membro de uma igreja, ter sido nascido e criado, conhecer todos os hinos e ter lido a Bíblia 10 vezes, é muito mais que isso. Né? Religião, também no sentido concreto da palavra, é religar-se com Deus. O católico, ele é religioso, mas a religação com Deus não é religião, e sim Jesus Cristo. Ele veio religar o homem perdido do céu. E sem querer defender o católico, né? O batista também é religioso, o assembleano também é religioso. Só que assim, o que a gente precisa, pura, né? Então, o que a gente precisa é o seguinte, eu preciso ter um relacionamento. Aí que está a questão. É como, por exemplo, eu tenho essa aliança aqui e tenho uma certidão dizendo que eu sou marido da Gisele. Mas aí eu me pergunto, até que ponto eu vivo como homem casado e trato a minha esposa como minha esposa? Deu para entender? Então, o fato do indivíduo ele estar no hall de membros, ele frequentar um templo, né? E ele ter tantos anos de casa, não significa que ele é um filho de Deus nascido de novo, né? E aí, Deus e a igreja me decepcionaram, como alguns podem vir a dizer, né? E aí, você tem que ter todo o cuidado do mundo, porque, vamos e venhamos, você não sabe o que aquela pessoa passou. E você não sabe o que ela sofreu em nome de Deus, coisas que Deus nunca pediu. E pior, gente que fez maldade em nome de Deus, que está lá até hoje, enquanto essa pessoa está lá, e aquela gente que fez mal àquela pessoa fala assim, lá, está no mundão, que não era de Jesus, como se esse aqui não tivesse no mundão, só que cantando hino. Perdido dentro da casa, né? Porque quem puxa tapete, quem mente, quem faz intriga, quem faz política, essa pessoa está no mundo. Ela só é religiosa, entendeu? E aí, a resposta às inquietudes, né? Eu preciso, né, lembrar, né, que assim, olha, Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido, né? Eu não estou aqui para afundar o cara que está perdido. Eu estou aqui para ajudar o cara a sair daquela situação. É que nem alguns falam assim, depois que matou, depois que roubou, depois que bebeu, agora quer ser crente. Graças a Deus, era para ele continuar matando, roubando e bebendo? Ué? Depois que fez isso tudo, agora é crente. Graças a Deus. Você queria que ele continuasse fazendo? Ele já não fazia mal à sociedade? Então dê graças a Deus que ele pode fazer. Entende? Pronto. Né? E assim, duas observações importantes para ser levado em conta, né, pelos comprometidos com a pregação do Evangelho. Memorizar versículo bíblico.
E outro, amar e acolher as pessoas sem julgá-las. Memorizar por quê? Se você vai evangelizar, você vai falar à luz da Bíblia. Não dá para você ficar assim, não, mas porque como está escrito, né, não se deve chorar o leite derramado, de 1000 passará, mas 2000 não chegará. Aí vai que você está tentando evangelizar alguém que conhece Bíblia. Aí a pessoa fala assim, se ele não sabe o básico, como é que eu vou confiar no avançado? Bíblia está acesso a ele e está acesso a mim. Céu está acesso a ele e não a mim. Acessível a ele e não a mim. Pô, se ele é ignorante nisso aqui que é tangível, quem garante que ele não é ignorante não, eu vou entrar nessa nada? Tá dando para entender? Às vezes o próprio crente ele perde a credibilidade por causa do tipo de crente que ele é, né? E não por causa de, pastor, essa gente tem um coração muito duro. Aí quando você vai conversar com essa gente, a pessoa fala assim, pô pastor, você é até legal, mas é o seguinte, tem um pessoal lá que, eu não aguento entrar lá e ver aquela gente não. E aí, você vai fazer o quê? Então, eu preciso ser transformado para poder evangelizar as pessoas. Não basta só eu ter a minha religião, né? E o julgar também é uma outra situação, né? Por exemplo, uma coisa é o seguinte, cara, você fez o negócio errado sim. Só que todos nós, a Bíblia diz em Romanos 3,10, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. A diferença do meu pecado para o pecado do cara da barraca é que o meu pecado não fede a cachaça. O meu pecado não fede a cigarro. O meu pecado não fede a maconha. Mas o meu pecado ofende a santidade de Deus, assim como o dele. E ofende mais, porque eu peco naquilo que condeno. Eu sou um pregador. Eu peco às escondidas, naquilo que eu critico em público. Então o que acontece? Eu entendo que meu pecado é mais grave que o dele, porque ele é um pecador subido. Eu sou um hipócrita. Eu estou cantando para Deus, né? Por exemplo, eu lembro de uma vez eu estava num culto de nossa igreja, e aí a gente estava cantando, teve uma febre, né, da época do Vineyard, e aí todo mundo lá, eu te busco, te procuro, ó Deus, tal. Aí tem uma parte da música que fala assim, eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Aí enquanto eu estou cantando, gente, não foi o diabo, só pode ter sido Deus, porque o diabo não quer me edificar. Vem aquele pensamento assim, busca toda hora. Canta de novo, Julião. Busca toda hora. Revela-te a mim. O tempo que você passa no joelho é o tempo que você passa na Netflix. O tempo que você passa na Bíblia é o tempo que você passa no Instagram. É verdade isso? Gente, eu abaixei a cabeça e não consegui cantar. Mas o cara que está lá bebendo cachaça não sabe, então ele acha que ele é o mais miserável dos pecadores e eu sou o santinho da palavra. Eu lembro que eu fui pregar numa igreja, minha irmã foi, passou a mão em mim e falou assim, deixa eu pegar unção. Eu falei, minha filha, se puder você ora mais do que eu, e não sabe. Não pense isso não, escuta a pregação, guarda no seu coração, mas não pensa de mim além do que eu sou não. Quer me conhecer, conversa com a Gisélia, né? E nesse caso, né, ela chega a me fazer até raiva. Gisélia é minha esposa, tá? Meu Espírito Santo particular. Fala. A mesma coisa foi na febre que surgiu aí uns 10 anos atrás, daquela entra na minha casa, mexe na minha estrutura, Régida, né? Isso. Todo mundo cantava aqui, até virou pagode. Entra na minha casa, mexe na minha estrutura. E o pessoal cantava isso com a maior cara de pau do mundo, e se você procurasse na igreja. Aí Jesus fala assim, eu ouvi falar que você queria que eu entrasse, peraí, agora não, porque eu estou aqui na internet, né? Então, você sabe o que é internet, né? Não precisa explicar. E aí, o capítulo 3, né? É o homem e as enfermidades da alma. Então, a gente tem a questão da ansiedade, né? Que tem o aspecto da pré-ocupação, né? A coisa não aconteceu, mas eu já estou lá e estou sofrendo por antecipação. E aí nessa brincadeira eu não vivo o presente. Então, tem dois aspectos na ansiedade para a gente enquadrar aqui, né? Tem o aspecto clínico e o aspecto do pensamento. O aspecto clínico pode ser desencadeado por um monte de questões. Pode ser uma questão genética, pode ser algum tipo de coisa que aconteceu no seu organismo. Mas tem o aspecto do pensamento, e isso está sob o seu controle. Você pode escolher no que pensar. Você pode substituir pensamentos. Então isso é algo que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Que, por exemplo, vamos lá, você não está vendo, cara, olha o que vai acontecer amanhã. O amanhã eu não sei, eu tenho que resolver o que eu posso fazer agora. É aí que está a questão.
Então é importante a gente ter essa ideia. Só que o problema da gente é que a gente vive numa sociedade de pressa. Está todo mundo desesperado. E aí ninguém, por exemplo, você não sente o cheiro do café, porque você já está pensando no endemoniado do chefe lá no trabalho. Entendeu? Você já está pensando naquele trânsito que você vai pegar. E nisso você não está sentindo o cheiro do café da manhã. Né? Por exemplo, às vezes eu estou fazendo um negócio, aí estou eu lá preparando uma aula, aí meu filho olha para mim, ri para mim. Aí eu fico assim, meu Deus, deixa eu escrever. Mas aí depois eu falo assim, peraí, eu estou deixando de curtir esse momento. Meu filho não vai estar todo dia com esse tamanho para minha cara e rir. Até porque chega uma idade, né, que o filho se bobear e fala assim, o que é, mãe? O que é, pai? De novo? Para! Tá chato, hein? Tá feio, né? No meu tempo era paga-mico, hoje eu não sei qual é a gíria. E aí nisso, falando da ansiedade. E aí, por exemplo, afeta, né, o nosso comportamento, afeta o nosso pensamento, né? Às vezes o camarada está aqui, mas ele não está aqui, não está concentrado, né? O aspecto físico, né? O camarada passa mal, ele se sente mal, ele está, né? O corpo está ruim. Aí, enfermidade no corpo. Isso, e é engraçado que quando ele vai no médico, faz exame, não tem nada. Aí o cara ainda fica com raiva do médico, porque assim, como é que eu não tenho nada? Tá maluco, doutor? Aí calma, filho, calma. Somos cadernão aqui. Tá dando para entender, né? E assim, e o aspecto emocional, né? Porque assim, quando você vai ver, você se sente mal com a vida. Você acaba não curtindo a vida, né? E aí é nessa hora que a gente tem que aprender com o gato e com o cachorro. O gato não está assim, será que eu vou morrer amanhã? Né? O gato não está assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar a conta de luz? Não, o gato está vivendo um dia de cada vez. Por isso pode dormir. A gente, o que acontece? Chega de noite, mas isso, e aquilo outro e tal. Ou seja, pronto, você já está lá em 2025. Você não está vivendo esse momento. Está dando para entender? Então assim, aí é aquilo que eu falei, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Você me fez lembrar a passagem, acho que em Êxodo, se não falha a memória, que o Senhor dá ordem a Moisés para que não está reclamando que queria pão. E aí a ordem foi bem expressa, né? Manda catar, mas para hoje, senão vai estragar. O povo na ansiedade. Exatamente. Olheu, encheu, opa, não sei se Jesus volta amanhã ou... E olha, fica até uma colinha para a gente pregar domingo, isso que ele está falando, que é o seguinte, observa bem como é que são as coisas, né? Você, pensando no amanhã, você fica no problema. Entende? Porque a questão, pelo amor de Deus, não é que você vai ser irresponsável, mas o seu amanhã começa hoje. É aí que está o caso. Eu, por exemplo, eu quero ter uma velhice saudável. Não adianta eu me preocupar com a velhice saudável. Eu tenho que começar novos hábitos agora. É aquele caso, por exemplo, como é que vai ser, né, o meu futuro lá na frente? Eu tenho que começar agora. Não adianta eu ficar pré-ocupado. Eu tenho que me ocupar. Senão você como aquele carro que você liga, acelera, faz barulho, gasta combustível, gasta bateria, mas não sai do lugar. Aí a gente chama isso de estupidez, né? E aí nesse caso, mas esse é o mundo que a gente vive. E qual é o problema? Está arriscado eu que vou evangelizar, eu estou todo quebrado, e o cara que eu vou evangelizar, ele até vai para o inferno, mas está com muito mais saúde emocional que eu. Então está na hora de eu rever a minha vida. Paul Tournier, um psiquiatra suíço, no seu livro Book e Graça, ele fala sobre isso, que às vezes o ambiente religioso produz mais doença psíquica, né, do que o ambiente que não é religioso. E a gente tem que pensar nisso. Né? Tem que pensar nisso, com muito cuidado. Né? Sim. Tinha uma irmã antiga igreja, ela visitava muito de manicômios. Paulo César Beléu, mais um copo d'água, por favor. Ela Pois não. visitava muito de manicômios, ela ia fazer evangelização. Ela falava que a maioria das pessoas que estavam internadas nos manicômios eram pessoas cristãs. Olha isso. Muitos que sofreram uma tristeza muito grande, trauma, decepção, outros porque queriam saber mais e não conseguia, e começou a ter pensamentos assim ruins, né? Foi a maioria das pessoas. Não, e sem falar que é o seguinte, quando você tem uma alucinação que é beleza, show de bola.
E aí, mãe, como é que você tá? Não, tô aqui conversando com Jesus, beleza. Tá entendendo? Tô falando com o anjo Gabriel, show de bola. Tô batendo papo com o Rei Leão, tranquilo. Agora, quando a alucinação, tipo, tem cheio de mariposa aqui, pousando em mim, e aí? Não tem. Tá dando assim, quando a alucinação é boa, é show de bola. Agora, se a alucinação não é boa, imagina a perturbação dessa alma. E só de pensar que alguém contribuiu para o adoecimento dessa pessoa, ela não adoeceu do nada sozinha. Está na hora da gente rever se a gente está produzindo cura ou doença nos ambientes religiosos. Eu não esqueço, só um instantinho, meu irmão, eu não esqueço daquela história que você falou, da moça, acho que é a questão da gravidez, né, da profecia, aquele negócio todinho. Não, não foi gravidez não, foi a respeito do... Ah, tu tá falando de qual? Você contou duas histórias, isso, teve a da sua mãe e isso, e teve uma outra que era mais terrível, mas eu não estou lembrando aqui também, né? Que foi também da menina do casal que falou que ela Deus abençoou o casamento, Uhum. e aí o relacionamento de 9 anos terminou, ela ficou decepcionada. Entende? Que assim, às vezes a gente está em nome de Deus produzindo dor, né? Eu costumo dizer para os meus seminaristas que assim, cara, você quando prega, você está desenhando uma imagem de Deus, não esqueci de ti não, tá vendo? Não, tá vendo. Aí nisso, você está desenhando uma imagem de Deus. O Deus que você está pintando